Olá pessoal, aqui é Thiago Vieira. Aqui é Jean Regina e você está num Direito Religioso Móvel hoje. Isso aí, Direito Religioso, aquele canal que o mundo do direito interage com o mundo da religião e hoje interage com Suíça, Genebra e o Muro dos Reformadores, o lugar onde tem tanta história que a gente fica até emocionado. É isso aí, tem história da reforma, tem história da liberdade, tem história do Estado laico. De certa forma, tudo também passou por aqui, entre as colunas que vocês verão daqui a pouco, Lutero e Zwinglio. Então, gente... Espera aí, esse vídeo tem um apoio, Thiago. Tem um apoio de Fé e Trabalho. Se não fosse a Fé e Trabalho, não estaríamos aqui. E também de... Unigrejas, União das Igrejas e Pastores Evangélicos. Um abraço ao Bispo Eduardo Bravo e toda a equipe da Unigrejas também. Indispensável para que esse vídeo acontecesse. Isso aí, um abraço aí ao Antônio Cabreira, do Fé e Trabalho. E também um abraço ao pessoal das edições Vida Nova, que sempre está nos apoiando, está conosco. E também um abraço ao pessoal do IBDR, né, Thiago? IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, a todos os confrades. A todos os confrades, isso aí. Isso então aí. Agora, o que tem que fazer? Te aporchega aí na poltrona e roda a vinheta! Bom, estamos aqui nos pés dos gigantes agora aqui, que tem ligação direta com Genebra. Então, Guillaume de Farel é o primeiro, é também um evangelista francês que teve ligação direta na criação da reforma e das igrejas reformadas dessa linha calvinista aqui em Genebra, também em Berna, em outros cantões aqui da Suíça. Guillaume de Farel. Atenção, presbiterianos, estamos diante do pai da igreja presbiteriana, o escocês John Knox. John Knox, além de fundar a igreja presbiteriana, de certa forma auxiliou e muito na reforma da igreja anglicana. Sim, porque a igreja anglicana, de certa forma, foi reformada. Ela nasceu lá com Henrique VIII, mas depois de algumas décadas foi necessária uma confissão para que ela não ficasse tão igual à Igreja Católica. E essa confissão, então, são os 39 artigos da Igreja Anglicana, que de certa forma Knox muito ajudou. Inclusive Knox não concordava com o artigo 38 por achar que era uma idolatria se ajoelhar perante o rei. Mas aqui, gente, Knox, ele era o terror da Rainha Maria. A Rainha Maria é a filha de Henrique VIII com Catarina, que foi aquela rainha que Henrique VIII se divorciou para casar com Ana Bolena. E Knox, então, dizia que a Rainha Maria tinha mais medo das orações de Knox do que dos canhões franceses. Depois Maria faleceu e a Rainha Elizabeth foi ao poder, Elizabeth I, né? Então, gente, John Knox, pai da igreja presbiteriana e um dos grandes reformadores. Bom, um dos outros gigantes que nós temos aqui é Theodore Beza, que está ao lado do seu discipulador, João Calvino, que o Thiago vai falar também, e que foi, inclusive, o sucessor de Calvino na liderança da Igreja Reformada aqui em Genebra. Então, Theodore Beza, né, junto com Farel, Calvino, o Thiago vai falar, e também nós vamos ver mais informações legais aqui. Então estamos diante dos reformadores e aqui o segundo aqui é nada mais nada menos que João Calvino. João Calvino, que é tido como pai do calvinismo, um dos pais da reforma, aquele que escreveu as Institutas Cristãs ou as Institutas Calvinistas em 1559 e de alguma forma governou Geneve. Ele não era o governante, mas o conselho, os conselheiros de Geneve sempre perguntavam, se aconselhavam
com João Calvino. E também Geneve foi, digamos assim, que um lugar de refúgio dos reformadores. Quando eles eram perseguidos, eles vinham para cá e aqui, sob a batuta de João Calvino, eram protegidos. Então, muito feliz de estar aqui neste momento. E ao lado dele, nós temos, como o Jean já falou, Theodore Beza, Guilherme de Farel e John Knox. Bom, gente, aqui no painel, aqui no Muro dos Reformadores, tem um espaço também para um inglês, que é Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, que tem um papel interessantíssimo no contexto histórico geral. E nós não vamos dar aula de história aqui, mas o nosso grande ponto é entender por que esse cara está nesse muro, né? Afinal de contas, é o Muro dos Reformadores e Oliver Cromwell não era necessariamente um pastor, mas foi um inglês que se converteu à fé protestante, que na verdade já existia na Inglaterra desde Henrique VIII, mas que estava já com uma igreja estabelecida, uma igreja totalmente ligada ao Estado, a igreja anglicana. E Oliver Cromwell adere, então, a uma visão reformada de linha calvinista e acaba com isso também influenciando na sua vida política nesse aspecto de maneira bem interessante. Ele participa daquela revolução que instaura um período republicano na Inglaterra, destrona-se o rei, degola-se o rei e faz com que então se instale a república e ele seja, de uma certa forma, o presidente da república. E no período em que ele participa ativamente da política na Inglaterra, ele faz muitas coisas boas e ruins, né? Das boas que se pode lembrar fortemente é o ato de navegação, permitindo então a abertura dos portos ingleses ao comércio estrangeiro e vice-versa, gerando então um boom econômico muito grande. E também ele vai acabar influenciando diretamente na abertura religiosa, para que haja outras possibilidades de expressão de fé e que se parasse a perseguição a presbiterianos, a outras visões reformadas que não estivessem de acordo com a igreja estabelecida da Inglaterra. Por isso, este homem tem a sua função, o seu lugar aqui no Muro dos Reformadores em Genebra, certo? Vamos seguir o nosso caminho. E aí, pessoal, estamos aqui no Muro dos Reformadores em Geneve, numa experiência incrível. Estou diante de Roger Williams, um ex-pastor anglicano. Não concordava com a mistura igreja-estado, se tornou um puritano e teve que fugir do Reino Unido. Foi para onde? Foi parar em Plymouth, um pouco depois, mais ou menos 10 anos depois, do Mayflower Compact aportar em Cape Cod. Então lá em Plymouth ele começou a reverberar as suas ideias de separação igreja-estado. Não satisfeito com a recepção das suas ideias, ele foi para onde? Ele foi para Rhode Island em 1636. E lá, mais ou menos 10 anos depois, ele escreve a Constituição de Rhode Island. E é a primeira Constituição do Estado moderno que está previsto literalmente a separação igreja-estado, ou seja, o tal famoso Estado laico. Podemos dizer que o pai do Estado laico moderno, pelo menos em um documento formal, legal, é esse cidadão aqui, Roger Williams, que também é o pai da Igreja Batista nos Estados Unidos, porque ele é quem funda a primeira Igreja Batista nos Estados Unidos. Então é isso, gente. Continuamos daqui a pouco com mais personalidades da Reforma. Gente, nós estamos aqui numa das colunas da Reforma, do Muro dos Reformadores, e começa pelos pré-reformadores, né? Então, aqui o pai dos valdenses, né? É o Valdez de Lyon, que nós chamamos de Pedrovaldo, né? Em português. John Wycliffe, grande pré-reformador, que ousou traduzir a Bíblia autorizada para o inglês. Depois Tyndale vai fazer a sua versão. E John Hus, o famoso ganso
que foi assado 100 anos antes da reforma e disse profeticamente: hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos vai vir um cisne que vocês não poderão assar. E esse cisne chegou, vem aqui comigo, realmente 100 anos depois. Olha aqui, Lutero. Lutero é então o nome dessa primeira coluna na Reforma Protestante, aqui em Genebra, no Muro dos Reformadores, que nós estamos mostrando para vocês. Do outro lado existe a outra coluna que o Thiago vai dar um toque. Já tem uns turistas ali na volta. Genebra está sendo uma experiência fabulosa, pessoal. Vamos seguir. Então estamos diante da segunda coluna do Muro dos Reformadores. Jean falou da coluna de Lutero e agora estou diante da coluna de quem? Mas antes de falar de quem é essa coluna, vamos falar da mulher da Reforma, Marie Dentier, que era uma teóloga, professora, que muito pregou os princípios reformadores junto com Calvino e outros. Mas então, a segunda coluna não podia ser outro senão Zwinglio. Isso mesmo, Zwinglio, que junto com Lutero e deu o pontapé inicial da Reforma Protestante. Zwinglio, ele tinha uma tradição um pouco diferente de Lutero. Enquanto Lutero refutou tudo aquilo que Lutero entendia que era contrário à Bíblia, que era contraditório à Escritura de forma direta, Zwinglio fez diferente. Zwinglio disse: não, tudo que for católico nós não aceitamos. Então vem de Zwinglio até mesmo a retirada de piano dos templos religiosos, que isso depois voltou, mas a questão da vela, né, do altar e de tantos outros símbolos cristãos, de certa forma isso vem de Zwinglio, porque Zwinglio que tirou exatamente tudo. Digamos assim que não é uma reforma radical como a da Anabatista, mas mesmo assim é uma reforma mais radical se comparado a Lutero. Também é famosa a troca de correspondência entre Zwinglio e Lutero com relação ao sacramento da ceia. Para ele, Zwinglio, a ceia era apenas memorial, como nós batistas entendemos. Para Lutero não, era sacramental. Até que chegou um ponto que eles não se corresponderam mais, porque não chegaram num acerto. Mas é isso, gente. Zwinglio, uma das colunas, lá do outro lado, Lutero, a outra das colunas. Então é isso aí, pessoal, você acompanhou conosco essa viagem aqui em Geneve, no Muro dos Reformadores, onde aprendemos muito, né, Jean? Demais, e é muito emocionante pisarmos a história e também ver a contribuição dessas pessoas para a livre pregação do Evangelho. Então aqui no Direito Religioso você nos segue, você compartilha essa mensagem, curte, assina o sininho. Não, olha né? aí, cara, o Voltei, Thiagão voltou, eu tô voltou. emocionado. Te inscreve no canal e ativa o o sininho e tudo mais que for necessário para que esse canal e para que esse conteúdo passe por todo o Brasil, por toda a América e por toda a Europa e tudo mais. Muito bem. Adieu, mon ami. Tchau, tchau.